Esta tarde eu tenho o prazer de receber o meu querido amigo vindo diretamente de São Paulo, Péricles Formigoni, que é presidente do Instituto Pró-Diversidade e que hoje fala conosco a respeito de diversidade cultural. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer enorme sempre tê-lo aqui no nosso programa para falar de temas e assuntos que vão de encontro ao nosso dia a dia, à nossa vida. Sim, e o carro já vem sozinho para cá, eu aproveito o caminho para ir pensando nas coisas que eu vejo pelo caminho para a gente estar conversando já no programa. Principalmente hoje, que é diversidade cultural, né, é muito a gente olhar para fora e ver o que a gente enxerga ao nosso redor, né? Sim, e o que vem a ser, para muitas pessoas que não sabem, diversidade cultural? Então, primeiro, o que é cultura? Cultura são as produções artísticas, produções tradicionais, as tradições pequenas da sua família. As formas de produzir de uma sociedade fazem parte da cultura. A língua, a forma de se vestir, as gírias, tudo isso é cultura. Só que para muitas pessoas, cultura é um conceito muito restrito, do tipo, é uma coisa cultural, então se é cultural, é chato, é erudito, não. O chato e erudito também é cultura, mas é um tipo de cultura. Só que cultura não é só aquilo que você gosta. Cultura não é só aquilo que as pessoas têm como chique, como elegante. Cultura é tudo, é toda essa forma produzida ao nosso redor. Cultura é desde como você planta alguma coisa, como você cuida de um filho, são as tradições, é toda a parte cultural da sociedade. E a gente tem que pensar nessa diversidade cultural. Tem que olhar para essa diversidade cultural para saber o que a gente gosta e não gosta, mas conseguir respeitar toda a cultura que nós temos na nossa sociedade. Por exemplo, nós falamos muito de cultura nordestina, né? Então tem muitas pessoas que não respeitam o nordestino, falam assim, quando se referem de uma maneira pejorativa, falam assim, aquele baiano, né? É uma maneira de dizer que a pessoa ele é nordestino, que talvez ele não se veste bem e alguma coisa do tipo. E é um preconceito, porque a grande maioria das pessoas é filho de nordestinos, né? Se não forem de outras raças, de outros povos, e assim vai. Né? Então as pessoas elas terminam fazendo essa confusão e levando para esse lado pejorativo. Fala um pouquinho a respeito disso. Sim, quando você tem essa questão da negação da cultura do outro, a antilocução, ou você falando contra uma cultura, na verdade é uma situação preconceituosa contra a diversidade como um todo, porque você tenta silenciar uma parte da cultura dizendo, essa parte não presta, essas pessoas não prestam, isso não tem valor. Porque o que tem valor é o que eu gosto, tem valor o que eu sou, ou tem valor o que eu apoio. E isso é uma coisa muito triste, que algumas pessoas precisam de, para sentir valor nelas mesmas, ter que desfazer o valor das outras coisas. Então não é porque eu gosto de música clássica que eu tenho que dizer que o forró não tem valor. Né? E aí entra uma coisa muito interessante, Fábio, que acho que é importante falar para o pessoal, que são duas palavrinhas-chave para entender os problemas da diversidade cultural. É a tolerância e a conivência. Tolerância é preciso, ou seja, eu tenho que ser tolerante com todos. Então eu tenho que ser tolerante no sentido de aceitar as diferenças culturais, aceitar as formas diferentes das pessoas produzirem, criarem, viverem, se comunicarem, se expressarem, amarem, enfim. Essa tolerância é imprecisa. Mais do que nunca hoje, né, que a gente vê tanta intolerância. Agora, não significa que você vai ser tolerante com todos, que você vai ser conivente com tudo. Ser conivente é você ver algo que você não considera certo e você simplesmente falar, eu vou fazer assim mesmo e vou empurrar. Não, não. Você pode ser tolerante, ou seja, ver algo que você não considera o correto, ou seja, você tolerar, você deixar isso acontecer, tipo, eu não acho certo as letras das músicas do funk carioca. Então eu vou ser tolerante, eu vou deixar a música tocar, se é uma festa de uma outra pessoa que eu não vou discriminar ninguém, não vou ser preconceituoso com essas músicas. Mas eu não preciso ser conivente a ponto de eu colocar essas músicas na minha casa, ficar tocando em casa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser tolerante com algo e não ser conivente. Com certeza, eu posso detestar o comportamento de alguém, mas eu não preciso achincalhar essa pessoa. Sim, e principalmente quando você achincalha a pessoa, levando isso para a cultura, para uma categoria de pessoas. Então, por exemplo, você tem um problema com uma pessoa nordestina, como você falou, e aí eu levo isso para toda a cultura nordestina. Então, porque uma pessoa de origem nordestina foi mal educada com você, então todos são mal educados? Não. Eu conheço um monte de gente muito educada. Né? A doutora Lu é uma pessoa maravilhosa, claro, que nós conhecemos, né? Culta, douta, erudita, né?
E mesmo que ela não fosse culta, adulta, erudita, que ela fosse aquela pessoa que gostasse de um forrozinho, que também não sei se ela gosta, que a gente nunca conversou sobre isso. Adora, então, ó, então melhorou, ó. Então o que acontece? Ela gosta de um forrozinho, de repente, por que eu não posso abrir mão de alguns valores meus, no sentido de ser tolerante? Eu não posso não gostar do forró, mas eu tô na casa da doutora Lu, tô com o forró, eu vou ser tolerante, eu vou me permitir experimentar. Eu posso dançar. Se eu gostar, eu vou dançar depois de novo. Se eu não gostar, ótimo, não vou ser conivente, ser hipócrita, falso, de falar, é tão lindo o forró porque tá na moda. Não, eu vou ouvir o que eu gosto, eu vou manter o que é o meu gosto, mas eu não vou impor esse gosto para os outros, né? Eu vou ser tolerante com os gostos, com os saberes, com as formas de produção, mesmo não sendo conivente, ou seja, eu não preciso trazer tudo isso para mim e ter que fazer, porque agora é a diversidade sexual, então todo mundo vai ser gay. Claro que não, porque isso não é diversidade sexual coisa nenhuma. Isso seria uma intolerância também com quem não é homossexual, com quem não é bissexual, com quem não é lésbica. Então a gente não pode trazer as coisas para os extremos. E esse é um problema muito grande. As pessoas tentarem levar as coisas aos extremos, executar exercícios de tolerância em que elas não toleram nada, né, não se permitem também experimentar nada, e não entendem que você pode ser tolerante, mas você não precisa ser conivente. É verdade. Uma das coisas que é importante a gente lembrar nesse processo de intolerância, né, é que tem muitas pessoas que elas terminam partindo para a violência. Né? Acho assim, se você vai num determinado lugar e você sabe que ali toca aquela música, por exemplo, não vá se você não gosta, né? É muito mais interessante. Se você, por exemplo, não gosta de certas conversas, de certos grupos, para que você fica se martirizando? Sim. E outra coisa, você não pode, que é o que eu vejo, muitas pessoas vão no local e impõem a vontade delas. Em todo tipo, eu estou numa festa e eu estou ouvindo uma música que eu não gosto, eu estou ouvindo sofrência. Não que eu não gosto de sofrência, é que eu acho que eu não gosto de sofrer, né? Então a música não traz uma referência tão boa para mim, né? A sofrência, aquela coisa de chorar, de traição, tá, é uma coisa que eu não curto ficar ouvindo, isso é um gosto meu. Eu não posso chegar na casa de um amigo que está ouvindo sofrência e falar, tira essa porcaria, porque você ouve isso é coisa de gente... Não, isso é uma música, ponto. E a gente vê alguma coisa na mídia hoje que é bem interessante, que é o que tem acontecido com a Pablo. Né? Muita gente critica a Pablo, né? Pablo Vilar. É a Pablo que tem que falar, o certo? Na verdade, assim, eu falo a Pablo porque a gente não é Tata, que eu não conheço ele pessoalmente, né? Ou ela, né? Mas eu falo a Pablo porque aí já deixa bem claro o que é a Pablo, né? Aliás, se o diretor tiver aí no nosso arquivo um pedacinho da Pablo, então, pode soltar uns 20 segundinhos aí enquanto a gente vai conversando. Se tiver, beleza. Se não tiver, não tem problema. Aí vai ilustrando pro pessoal de casa saber o que é a Pablo. Você pode não gostar da música da Pablo. Você pode não gostar da Pablo. Você pode achar errado no seu íntimo que um homem se vista de mulher e seja uma mulher tão... Não vou dizer que seja bonita, né? Mas seja uma mulher tão exótica, tão atrativa, né? Porque ela mostra, né? O corpão, né, e tudo mais, e faz essa ostentação toda. Mas a gente tem que ser tolerante e entender que isso também é cultura. Mesmo que você não goste, é cultura. Alguém vai gostar. Mas é uma cultura que não é uma música clássica. Até parece que a população brasileira toda ouve música clássica para ficar criticando tanto um forró, um axé, um funk, né? Não, aliás, o que eu acho até triste, sabe o que? A gente vê tanto dinheiro desperdiçado com tal de cultura e a gente não vê de verdade as salas de concerto com as pessoas que deveriam estar lá. Porque uma pessoa que mora, por exemplo, nos Jardins, olha aí a Pablo, quem que mora nos Jardins, quem que mora no Jardim das Palmeiras, quem que mora no Jardim Europa, tem condições de ir numa sala de concerto. Tem acesso, né? Exato. Então a gente tem que pensar sempre nessas pessoas que não têm condições de ir. Sim. E às vezes eu brigo com as pessoas por conta disso. As pessoas falam assim, nossa, mas você é muito briguento. Não é. É porque eu acho que cultura tem que ser levada a quem realmente precisa. Quando a gente tem condições de ir a um teatro, quando a gente tem condições de ir a um evento erudito, maravilha. Agora, quando não tem, vamos levar quem não tem. Sim. E mais propagar do que isso, e disseminar. As pessoas acham que não pertencem a esse mundo. Tipo, a pessoa falou para mim outro dia, olha, eu queria tanto ir ver uma peça no Teatro Municipal, uma ópera, mas eu não vou conseguir entender, eu não sou uma pessoa culta. Eu falei, não, mas para começar, ópera é uma peça popular, as óperas são populares, né? A ópera é o funk da época, certo? Era popular a ópera. Exato. Né? Então,
a gente não pode estigmatizar também o contrário, do tipo, então eu gosto de forró. Se eu gosto de forró, eu não posso gostar das outras culturas. Então, por exemplo, você gosta de um monte de coisas. Se você ouvir a música da Pablo e você gostar, qual o problema de você gostar da música da Pablo? Não seja uma. E as pessoas se martirizam. Eu não posso gostar dessa música. Ela ouviu o hit que teve, que fez um sucesso bárbaro, né? Com o Rico da Lazan. E aí ela fala, não posso gostar, porque se eu gostar... Não, se você gostar, você gosta de uma música. Né? Qual o problema de eu gostar, por exemplo, de um forró? Eu falei que eu não curto sofrência, mas pode ser que eu ouça alguma música que me toque de alguma forma. Por que a gente não se permite também isso? Tem que ser mais permissivo a você conhecer outras culturas, a conhecer outros saberes, a conhecer outras formas de interação das pessoas. Por exemplo, tem muitas pessoas que torcem o nariz quando a gente fala daquelas comidas que as pessoas comem grilo, comem, né? Hoje de manhã mesmo eu comentava com o Marcão, falei assim, poxa Marcão, tem gente que come pombo, né? Mas tem lugares que é super normal comer pombo, né? Seja de cativeiro ou não, para eles é normal e a gente tem que respeitar. Isso não é o meu paladar, eu não fui criado desta maneira, né? Sim. Mas a gente tem que respeitar. Mais uma vez a tolerância e a conivência. Porque eu tolero comer pombo, olha, alguém come pombo. Imagina, coitado do pombinho tão lindo, né? Aí a pessoa pegou o pombo e fez lá cozidinho para você. Você fala, olha, tudo bem, eu sou tolerante, eu não vou querer experimentar, por exemplo, eu não gostaria de experimentar, porque eu queria saber aonde que pegaram esse pombo, né? Foi da Praça da Sé, pelo amor de Deus, não vou comer mesmo, né? Mas aí o que acontece? Esse pombo que tá lá fofinho, lá, todo decoradinho com alface do lado, né? Com as perninhas assim. O que acontece? Esse pombo, eu posso ser tolerante com quem fez. Eu não preciso ser conivente e falar, não, vou comer, tá gostoso, tem que todo mundo comer, não. Olha, quer ver uma coisa que eu não tenho coragem de comer? Buchada de bode. Eu não sei porquê, me traz uma coisa assim do tipo, eu tenho medo de comer, certo? Mas come, é gostoso. Eu não sei se é gostoso. Tem gente falando pra mim que é gostoso, Então você eu confio de fazer pra eu comer, entendeu? Eu vou levar você então no bar do nosso amigo Bigode, que está nos assistindo nesse exato momento. Aí eu vou comer buchada. Deixa a TV sempre ligada lá no Dito e Feito, e lá tem buchada de bode. Então, aí eu vou ser tolerante, eu vou falar, vamos conhecer lá a buchada do nosso amigo, que você confia, né, que é uma coisa legal, e outra coisa, eu vou chegar lá no restaurante e não vou ver como é que faz, porque toda vez que eu vi como é que faz, aí que a minha coragem de comer diminui mais ainda, porque não é da minha cultura, não é da minha tradição isso. Em compensação, tem outras coisas que eu como que talvez outra pessoa ache estranho. Uma vez eu fiz um patê de alite, uma lichella. Sim. E aí eu fiz isso, aquele creme verde lá com um monte de salsa, e uma pessoa foi experimentar, nossa, mas o que é isso? Parece que está estragado. Né? Eu gosto de queijo, aí determinados queijos têm um odor muito forte. Esse queijo está estragado, esse queijo tem bichinho. Então é da cultura. Uma cultura não precisa negar a outra. Eu acho que hoje o mundo ele tem internet suficiente, tem acesso suficiente, rede social suficiente para as pessoas começarem a pensar em integrar, a ser mais multiculturais, a serem mais abertas para abrir a sua cultura para outras pessoas, para poder ensinar e também aprender, porque sempre é uma via de mão dupla, né? E cultura não tem nada a ver com educação diretamente falando. Né? Educação que a gente fala, educação formal, acadêmica, né? Formal, não. Exato, não tem nada a ver. Pelo contrário, tem a ver justamente com essa possibilidade, com essa flexibilidade em você se permitir. Sim, você pega, por exemplo, as baianas, né, de Salvador, aquela cocada, às vezes aquela moça não pôde pisar numa escola, não estudou, mas faz aquele prato e conta toda a história daquilo, toda aquela tradição, né? E isso tudo está incorporado, isso tudo é culto, é rico culturalmente. Sim. Claro que a gente pode também parar para pensar em valores de determinadas culturas, do tipo, se aquela cultura representa os nossos valores ou não, se aquela cultura ela é adequada para a nossa vida ou não, que é mais uma vez a conivência, ou seja, se aquilo eu vou trazer aquilo para mim ou não, mas permitir que exista, a gente tem que permitir. É verdade, sobretudo que a gente possa entender o que é respeito. Né? Porque quando a gente fala de diversidade cultural, a gente tem que sempre lembrar em respeito. Bom, eu vou passar o contato do nosso querido amigo Péricles Formigoni, que é do Instituto Prodiversidade, que também trabalha com a cidade de Bragança Paulista, Atibaia e região. 0 operadora 11 971 16 15 38. 0 operadora 11 971 16 15 38. O e-mail é diretoria@prodiversidade.org.br, diretoria@prodiversidade.org.br. O site é prodiversidade.org.br, prodiversidade.org.br.
Péricles, quero agradecer demais a sua presença no nosso programa. Depois eu vou passar para o pessoal de casa os 10 primeiros que fizeram contato conosco aqui, porque o celular realmente está travando, né? Então não consigo falar o nome, mas quem entrar na nossa página facebook.com/programa Dito e Feito, facebook.com/programa Dito e Feito, já vai ver os 10 primeiros nomes que cada um pode vir aqui no horário comercial em 15 dias úteis, retirar conosco um livro. Fala um pouquinho desse livro. O livro chama Os Docinhos do Titio. É um livro para colorir contra o racismo. Então é a história de duas meninas que se veem diferentes culturalmente e racialmente, né? Uma parece um brigadeirinho, a outra parece um docinho de coco. E elas vão conversar com um tio delas em comum sobre o porquê que elas são diferentes. E esse tio vai contar toda uma história que você vai poder ler para os seus filhos, ler para você, e colorir também, né? Porque já que a gente está falando de cores, né, de diversidade, você vai colorir da forma como você achar melhor. E isso só você vai se descobrir lendo o nosso livrinho aqui. E venha buscar aqui na TV. Que nós vamos, se eu estiver aqui na quarta-feira que vem, e vocês vierem na quarta, eu vou estar pessoalmente para autografar, dar um abraço a todos que aparecerem aqui com a gente. Que maravilha, viu? Só olha, então os 10 primeiros que mandarem mensagem aí na nossa transmissão simultânea, facebook.com/programa Dito e Feito, vai ganhar este livro e pode retirar em 15 dias úteis aqui na TV Altiora, de preferência no horário do programa Dito e Feito. Obrigado por ter vindo, Péricles. Obrigado, Fábio. Fique aqui para provar essa deliciosa receita aí que o Bento está fazendo, que é um picadão. Não, eu não vou perder por nada, até porque hoje tem prato principal, tem sobremesa, tem tudo aqui, tá um escândalo, hein? Maravilha.